Debate. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça. A Rede Team. Vamos lá para o nosso Rádio Esportes Debate. Ô Alexandre Simões, momento inicial da temporada, muita gente ainda para se reapresentar, pensando aí nas grandes equipes, porque a temporada nacional, nosso Campeonato Brasileiro, acabou no dia 6 de dezembro, né? Terminaria no dia 3, então naturalmente as equipes estariam se reapresentando hoje, que acabou sendo prolongado aí por conta desse adiamento do término do Campeonato Brasileiro. No ano passado, você pode discordar, mas o indicativo inicial era de Palmeiras, Flamengo e Atlético colocados como os favoritos aí, as principais competições, pensando aqui no cenário nacional. No fim das contas, o Palmeiras leva o Brasileiro, a Copa do Brasil ficou com São Paulo, a Libertadores ficou com o Fluminense. Pelas movimentações de mercado do momento, como você enxerga o cenário inicial de favoritismo no Brasileiro? Importante destacar que o Atlético vai mexer pouco, o Flamengo está contratando aí algumas peças, mas tem uma base mantida também. Muito silêncio quanto ao Palmeiras ainda, que contratou o Bruno Rodrigues. Enfim, como você enxerga esse cenário de favoritismo a próxima temporada do Campeonato Brasileiro das principais competições nacionais, Simões? O Cirilo, eu acho que a temporada de 2023, ela devolveu, de certa forma, um pouco de equilíbrio ao futebol brasileiro, né? Desde 2019, a gente tinha um clube ganhando 2 dos 3 grandes títulos. 19, o Flamengo ganhou o Brasileirão e Libertadores. Em 20, o Palmeiras ganhou a Libertadores e Copa do Brasil. 21, o Galo ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. E 22, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Nesse 23, a gente teve a quebra, né? O Palmeiras acabou ganhando o Campeonato Brasileiro na reta final, na última rodada, aqui no Mineirão, com aquele empate por 1-1 com o Cruzeiro, embora não precisasse nem empatar para poder levantar a taça. Mas a gente viu o Flamengo sem ganhar nenhum título na temporada e o Atlético apenas o Campeonato Mineiro. O crescimento do Fluminense, o título da Copa do Brasil do São Paulo, 2 conquistas inéditas, embora com cenários bem diferentes, né? O São Paulo gastando o que não tem e o Fluminense como fruto de um processo que começou há alguns anos de reestruturação do clube, de pagamento de dívida, de gastar dentro das suas possibilidades. São projetos diferentes que acabaram ficando vitoriosos e a gente não pode esquecer que o Grêmio, por exemplo, não vejo que o Grêmio... É interessante isso, né? Eu não vejo o Grêmio como um time que com um resultado muito acima do que poderia ser o 2023 e a gente vê esse Internacional aí fazendo loucuras em 2024. Vamos ver no que vai dar. Agora, uma coisa da temporada de 2024 que não pode ser descartado, Cirilo, em qualquer análise. O futebol não vai parar, o futebol brasileiro não vai parar para a Copa América e Olimpíada. Sim. E isso tende a ser decisivo. Eu acho que só de Brasileirão são 8 ou 9 rodadas. 9 rodadas. 9 rodadas, então, Você imagina, 9 rodadas num cenário de 38 é quase 25% da competição. É um recorte muito grande do campeonato e certamente haverá essa interferência aí no desempenho das equipes, pensando aí em possíveis convocações. Ô Natália, você, pelo que tem observado aí de movimentações de mercado, a turma que está se mexendo nesse começo de ano, você acredita nessa sequência de um equilíbrio que há bastante tempo não era visto aqui no Campeonato Brasileiro, nas competições nacionais, com um cenário de favoritismo parecido com o início da última temporada, ou tem gente que pode se meter nessa história aí? Cirilo, eu acho que a gente ainda tem 3 times que têm capacidade de ter um protagonismo maior, né? Palmeiras, Flamengo e colocaria o Atlético também nessa briga, não só pela contratação do Scarpa, mas pela manutenção do Paulinho, a manutenção do Hulk, a sequência do trabalho do Filipão, que terminou com um time muito encaixado. Então, as perspectivas do Atlético são muito boas. Se isso vai se confirmar ao longo do ano, a gente precisa de tempo. Mas o Atlético, talvez das equipes ali que brigavam dentro do G4, foi a que terminou jogando melhor. E teve a sequência do time e ainda um reforço importante. Então, acho que dá para a gente colocar o Atlético nessa briga ao lado de Palmeiras e de Flamengo, mesmo que ainda o Flamengo tenha um investimento que é muito maior e fez uma contratação milionária, que é o De La Cruz, que tem tudo para jogar muita bola. Se o Tite conseguir fazer com que seja um time mais equilibrado e encaixar ele ali naquele meio campo e ataque. Mas o próprio Flamengo, por exemplo, dentro dessa questão da Copa América, ele pode jogar 9 rodadas sem nenhum
jogador do seu meio campo titular, né? Ele pode perder De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pulgar. Então pode ser que ele jogue completamente desmantelado. Tem banco, tem muitas opções para a montagem do time, mas faz a diferença. Então eu acho que existem esses 3 times que são mais protagonistas e eu colocaria 2 equipes que eu acho, até usando uma frase aqui que o Edu já usou em outras oportunidades, tem capacidade para tentar tirar o favoritismo desses 3, para se meter nessa briga. Internacional e São Paulo. Eu acho que o São Paulo, a sequência do trabalho do Dorival, renovando também com o Lucas, o Calleri se recuperando, voltando a disputar uma competição continental, né? A Copa Libertadores agora que o São Paulo é muito acostumado. Eu acho que o São Paulo e o Internacional podem ser alguns intrusos. Aí a gente vai pegar o Bahia, por exemplo, que tem feito um investimento milionário. Mas eu não consigo dizer que só porque o Bahia está gastando milhões, ele já vai entrar no meio desses outros. Né? É muito complicado. Depende do encaixe do time, do trabalho do Ceni. A gente sabe que o Ceni é um treinador que tem problemas de relacionamento. Tem que ver como que ele vai lidar com tantos jogadores importantes também nesse elenco. O Bahia, eu acho que o investimento que o Bahia faz o credencia a não brigar contra o rebaixamento como foi em 2023. Mas não dá para dizer que o Bahia já está pronto para brigar nas cabeças. Eu acho que Flamengo, Atlético e Palmeiras estão num patamar diferente dos demais e vejo Internacional e São Paulo com capacidade para entrar nesse bolo. Sobre essa história de calendário, sobre esse recorte muito grande, né, de datas em que os clubes, muito provavelmente, boa parte deles, aí, pelo menos os principais, vão ser prejudicados pela ausência dos seus principais atletas, ô Simões. Me chama muita atenção não só a postura da Confederação, que sempre fez isso, né? E quando marca a data FIFA, agora está inventando aí que respeita a data FIFA, mas não respeita, porque tem jogo na terça e na quarta-feira já tem Campeonato Brasileiro. Mas me chama muita atenção também como os clubes aceitam isso passivamente, viu, Simões? É interessante, ô Cirilo, o futebol brasileiro está perdendo a grande oportunidade, tá, de parar de ter o calendário jabuticaba e ter o calendário mundial do futebol, porque no ano que vem a gente vai ter o problema de novo. Ano que vem a gente vai ter o clube inteiro fora. A gente tem um mundial de clubes da FIFA de 2025. Podemos ter 3 ou 4 clubes fora. Podemos ter 3 ou 4. 3 já são certos, né? O Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense. Esses 3 já são certos, tá? Então, quer dizer, poderia-se ter pensado, o que é muito difícil às vezes, quando se trata de futebol no Brasil, né, de fazer um primeiro semestre desse ano com estaduais se carregando numa Copa do Brasil, por exemplo, tem a fase de grupos da Copa Libertadores, né? Aí se poderia fazer esse primeiro semestre e a partir do segundo ter a parada para a Copa América, pelo menos, e aí a partir do segundo semestre começa o Campeonato Brasileiro, e se começa o Campeonato Brasileiro já fazendo um calendário que seja igual ao do mundo inteiro, tá? Isso vai ser uma bagunça, isso vai provocar desequilíbrio técnico na competição, porque os clubes, o Flamengo, a Nath citou aí, Pulgar, o Gerson tem chance da seleção brasileira, Arrascaeta e De La Cruz na Uruguai, e se não tiver outros, né? Se tiver o Pedro na Brasília. Aí ele vai jogar 9 partidas sem esses jogadores, tá? Tem um prejuízo dele. Tem o desequilíbrio técnico na competição, porque quem for enfrentar ele nessas 9 rodadas vai ser beneficiado. O Atlético, a gente tá falando do Flamengo. O Galo pode perder o Arana. O Arana, o Paulinho, pode perder o Paulinho, o Everson. O Galo pode... Entendeu? Então, é muito difícil isso. O clube vai ser punido porque tem jogador de qualidade. Só acontece isso no futebol. O Palmeiras pode perder o Everton, o Palmeiras vai perder o Piquerez, o Palmeiras vai perder o Gustavo Gomes, pode perder o Richard Rios, pode perder o Rafael Veiga. Sabe, isso é irreal, isso é inacreditável num futebol que pretende ter liga, num futebol pentacampeão do mundo, esse tipo de situação. Ou se adeque ao calendário internacional. Agora, tô contigo nessa aí. Oi. Ô Cirilo, falando aí dessas perspectivas para a próxima temporada, eu tenho muita curiosidade para essa Copa Sul-Americana, sabia? Porque, por exemplo, a gente está falando de um internacional se movimentando muito no mercado, até coloquei ele aqui como um possível protagonista, quem sabe, que vai disputar essa Copa Sul-Americana. A gente está vendo um Cruzeiro que faz um movimento de mercado muito mais forte do que o comparativo com a última temporada.
Então, assim, não acho até que o Cruzeiro já tenha a pretensão interna de se colocar como um favorito na competição, mas faz um movimento de mercado para brigar muito mais forte. Então, é uma Sul-Americana que terá outras equipes que são acostumadas a jogar Libertadores, como o Boca, Furacão, como o Olímpia, Inter, Fortaleza, como o Corinthians. Atlético Paranaense. A gente tem um Fortaleza que já vem se fortalecendo ao longo das últimas temporadas. Então, eu acho que pode ser uma competição mais interessante do que ela costuma ser. Eu só tenho dúvidas em relação a Internacional e São Paulo, não em relação à qualidade do elenco, mas à condição de pagar. O São Paulo fechou o ano devendo quase 100 milhões de salário. Se não paga, aí fica muito difícil, fica muito complicado. E eu acho que isso vai acontecer com o Internacional e São Paulo. É mais ou menos o temor que tem em relação ao Corinthians, né? Que tá aí falando que vai contratar todo mundo, deve 88 milhões só em direitos de imagens para jogadores, jogador ameaçando ir à FIFA e o novo presidente tratando com muita normalidade. No final, a conta não fecha.